Queda na cotação, meus amigos. Cotação vai a R$ 1,55 depois de bater 1,65, gerar aquela euforia, aquele famoso voo da galinha. Bom, qual que é o futuro de OIBR3 para 2025? Dependerá da arbitragem e da Oi Soluções. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, baseado aqui na entrevista da diretora Adriana da Cunha Costa, diretora de Assuntos Regulatórios e Institucionais da Oi. Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quebrando Padrões. Meu nome é Urias Silva, não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo listado em bolsa. Para vocês que estão chegando aqui agora, muito obrigado pela sua participação e atenção. Para os amigos que já fazem parte do canal, muito obrigado pelos apoios, compartilhamento e comentários. Galera, sem muita enrolação, curte, comenta e compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito. E vamos aqui tratar do futuro de OIBR3 para 2025. Afinal de contas, a cotação nos últimos dias deu uma elevada, vindo aqui de 1,34 para 1,65 e agora já deu uma corrigida no dia de hoje, uma queda de 6,6% no dia de hoje, vindo a R$ 1,55. E aí, meus amigos, baseado aqui na entrevista da Adriana, no que ela respondeu, vamos buscar entender a ligação entre arbitragem e Oi Soluções, para a gente tentar ver o que temos de futuro para OIBR3 no ano de 2025. O acordo firmado no ano passado que permitiu a Oi deixar de ser uma concessionária de telefonia fixa e migrar para o modelo de autorização foi um feito inédito até aqui. Em um processo complexo sem precedentes anteriores, a empresa conseguiu, ao final, dar o passo que selou o destino da operadora e do próprio modelo de telecomunicações. Nesta entrevista, Adriana da Cunha Costa, diretora regulatória e institucional da operadora, que esteve na linha de frente da negociação, conta como foi o processo, os bastidores, aprendizados e as perspectivas que ficam para a empresa daqui para frente do ponto de vista regulatório e também o que esperar da arbitragem ainda em aberto com a Anatel. Qual a leitura que você fez do processo de negociação com a Anatel e que levou ao acordo que no final permitiu a Oi deixar de ser uma concessionária? Adriana responde: primeiro, quando a gente fala uma negociação com a Anatel, é importante ressaltar que não foi só com a Anatel. A complexidade foi tamanha e envolveu tantos interlocutores que só a Comissão de Consenso do TCU, de maneira formal, tinha a Oi, a Anatel, o TCU como SESEX Consenso e o Ministério das Comunicações. A gente está falando de 5 interlocutores, o que acho que muitas vezes as pessoas achavam que a chance de dar certo não era tão grande. Segunda pergunta: você passou 20 anos na Oi, saiu por um breve período e voltou bem no começo da negociação. Como foi isso? Eu voltei em setembro de 2022. No nosso primeiro movimento para tentar uma solução sobre o tema foi em dezembro de 2022. A SESEX nasceu em janeiro de 2023. Então, na realidade, quando eu voltei exatamente com uma certa missão de tentar dar uma solução para esse final da concessão de forma acordada. A primeira provocação que nós fizemos ainda não existia nem SESEX Consenso. Um mês depois, a SESEX foi criada e aí uma das soluções que se imaginou foi mandada para o TCU. Ver se havia admissibilidade e avaliar se havia uma solução. E foi assim que foi feito. Por isso que eu participei do processo antes do início até a conclusão. Você sabia do tamanho do problema que teria que ser enfrentado? Sim, sabia. É um dos casos em que foi mais forte ter um propósito do que uma decisão puramente pensada no futuro profissional. Eu estava bem onde eu estava. Não tinha uma razão específica para eu voltar. Mas eu estive na Oi durante 20 anos, participei do início da provocação da arbitragem, desde os primeiros plano geral de metas de universalização. Eu participei disso tudo. Minha volta tem a ver com conhecer esse histórico, porque alguém começar do zero a debater esse tema é difícil. Independente de quem tinha razão ou quem não tinha razão. Mas havia também a situação crítica da Oi do ponto de vista financeiro. Isso foi uma pressão?
Mas mesmo se a Oi se mantivesse de pé até o final da concessão, será que o governo estaria preparado para um final da concessão em 2025? Nós temos ainda áreas que dependem das antigas concessionárias, né? Então, a gente viu que seria importante alongar a saída da Oi destas localidades até 2028 para atender ao interesse público. Até porque, se não tivesse, acho que não teríamos conseguido, porque tem muitos atores que estavam ali para defender o interesse público. Mas no final, o que foi muito interessante foi que ninguém entrou na negociação para rediscutir o passado, revisitar teses e ver quem estava certo. Foi uma negociação para evitar os problemas que poderia aparecer no futuro para a Oi e para a União. Isso aqui é tema, meus amigos, que eu já venho comentando para vocês constantemente sobre esse acordo entre Oi e União, que na verdade é um acordo de cavalheiros que só veio para favorecer a União. A Oi, de fato, não teve nenhum benefício e muitas pessoas estão se iludindo com essa questão da arbitragem, que eu vou trazer para vocês mais para frente aqui, esclarecer esse contexto todo, achando que a Oi vai sair na vantagem com essa arbitragem. Como ela deixa claro aqui, todo bate-papo foi só voltado para o futuro, para frente. Mas, tipo, deveriam sim questionar, trazer pontos do passado para que aí conseguisse de fato chegar numa equalização benéfica para ambas as partes. Só que assim, a Oi estava sangrando, não tinha o que fazer, estava na UTI e ainda continua na UTI. Então, o que sobrou para ela foi de fato aceitar esse acordo. Ela não teve muito o que pôr à mesa para debater. Esse é o fato. Qual a sua avaliação sobre a negociação e o acordo? A negociação foi um sucesso e o acordo foi a melhor solução possível. O diálogo e a construção de soluções conjuntas foram essenciais. Voltei para a Oi com o propósito de encontrar uma solução. Sabia do desafio, mas acreditei que podia construir. A equipe teve muito apoio da empresa e a conclusão foi a melhor possível. Bom, eu não enxergo essa conclusão como a melhor possível, mesmo porque a operadora não teve vantagens. Mas se ela está dizendo... Na sua avaliação, qual foi o peso da carga regulatória na situação final que levou a Oi à recuperação judicial e depois ao processo de negociação com a Anatel e o TCU? O peso regulatório foi determinante. A concessão se tornou insustentável em 2016 e essa situação se arrastou até 2024. A falta de medidas regulatórias para corrigir o rumo rapidamente agravou a situação da empresa. Isso aqui era uma situação que eu já vinha batendo bastante nos vídeos e trazendo para vocês sobre isso, porque o objetivo de bater na Oi era justamente forçar a empresa a vender seus ativos para grandes outras empresas com valor muito irrisório. Como já aconteceu aí com o BTG Pactual, que levou o Vital, levou Oi, a ClientCo e diversos outros ativos da Oi, inclusive a sucata da Oi a preço de banana. E a gente acreditando que seria benéfico para a Oi, quando na verdade foi uma grande jogada. E você acha que isso veio à consciência da Anatel, do TCU, do governo? Enfim, no momento que se sentou na mesa para chegar a um acordo, não existe uma única pessoa que tomou uma decisão, nem uma única causa que levou à situação a que a Oi chegou. Foi um processo complexo, mas certamente o peso regulatório e a falta de uma medida regulatória que corrigisse o rumo rapidamente foi o que fez faltar ao longo dos últimos anos. E obviamente também pesou o tamanho do desafio que seria para o governo assumir a concessão de um serviço que não tem mais sustentabilidade. O que eu diria é que houve uma consciência em muitas pessoas do governo e outras menos, e no final prevaleceu o acordo possível. No final prevaleceu o acordo que a Oi poderia agarrar. Porque na verdade eu acredito que se a Oi quisesse de fato uma solução, ela chegava para o governo, para as entidades que estavam à frente ali do acordo e colocava na mesa os pingos nos is. Se não quiser, deixa a empresa falir, não tem problema. Você vai assumir essa bronca aí. O governo não iria querer assumir essa bronca, esse é um fato. Mas, infelizmente, as pessoas aceitaram. Onde fica o legado na sua opinião? Foi um processo muito rico e muito produtivo. Foram 2 anos de reuniões semanais caracterizadas por muito diálogo com gente muito competente dos dois lados. Nem sempre a gente concordava, mas sempre houve escuta e a preocupação de resolver a questão.
Tanto que, no final, o acordo teve aprovação da Anatel, do plenário do TCU e da AGU, com quem ainda tivemos 60 dias de uma negociação bastante intensa. A autocomposição, com certeza, foi um mecanismo muito importante e que pode ser aprimorado. Mas havia a pressão da recuperação judicial. Pressão da recuperação judicial, pressão da intervenção, de o governo ter que assumir os serviços. Se uma coisa não desse certo, caía tudo e seria ruim para todos os lados. E todos tinham isso bem claro. No início eu brigava que podia dar mais errado do que certo. Aí as coisas foram avançando e eu comecei a achar que sim, que poderia dar certo. E houve algum momento em que a conversa esteve em risco? Em um determinado momento foi preciso deixar claro que não havia mais como a Oi seguir dando suporte ao modelo de interconexão que o Brasil tinha até aqui. Mas não dá para dizer que isso foi um risco para o diálogo seguir. Foi apenas o limite que precisou ser estabelecido. Vocês mantiveram a arbitragem contra a Anatel. Qual é a perspectiva daqui para frente? Tem um cronograma em termos de próximos passos? Sim. Nós a mantivemos. O termo de autocomposição da Oi não previu uma renúncia em relação à arbitragem. Então ela se manteve. Obviamente que existem temas mais residuais que não fazem mais sentido ser tratados na arbitragem, como questões de bens reversíveis e do PGMU, porque isso foi acertado na autocomposição. Mas no todo, a arbitragem está seguindo e já foi retomada. A arbitragem já teve a fase de apresentação, de audiência de apresentação de caso. E agora a gente vai aguardar uma decisão por parte dos árbitros de questões jurídicas, como os fatores prescritos e preclusos. Mas o cronograma de uma arbitragem não é algo muito preciso. Existem intenções, mas eu acho que ela está bastante madura para, pelo menos, uma decisão jurídica sobre o direito de indenização pela reconhecida insustentabilidade da concessão e discussões de prescrição e preclusão ainda este ano. Bom, meus amigos, aqui na questão da arbitragem, como vocês podem ver, ainda este ano não temos uma data, não temos nada, não temos o norte. Na verdade, o norte é até dezembro, então até dezembro tem muito chão. Acabamos de iniciar fevereiro e aí segue o alerta para vocês que fica vendo aí toda hora contadores de história com a qualquer momento sai a decisão da arbitragem. Galera, não é bem assim que a coisa funciona. Está aqui a resposta da diretora que de fato está acompanhando todo o processo da situação. Pode ser que aconteça amanhã, daqui a 15 dias, daqui a um mês, até dezembro, né? Até o final de 2025. Tudo pode acontecer. Ficar gerando essa expectativa, essa ansiedade, não gera retorno para ninguém. Só para o cara que está soltando o vídeo, está ganhando ali os likes dele, os views dele, esse é o objetivo dele. Mas para você que é investidor de Oi, isso aqui não te gera nada, nenhum fruto. Outro ponto aqui que a gente tem que observar a respeito dessa arbitragem, de toda essa colocação dela, é que diversos pontos a gente vê aqui nessa matéria que a Oi teve, entre aspas, a faca e o queijo na mão. Era arriscado jogar com isso? Era arriscado. Mas eu acredito que ela poderia sim, já estava com a corda no pescoço de qualquer jeito. Então, jogava merda no ventilador. Ó governo, ó TCU, ó Anatel, o ponto de vista é esse aqui. Vocês não querem? Dane-se. Então vocês assumem essa bronca aí. Deixa eu falir. Outro ponto dessa arbitragem, que na minha opinião, tá? É o que eu acho dessa arbitragem, é uma jogada, tanto da Anatel, quanto aí do próprio BTG Pactual, que está ajudando. Um ajudou o outro e agora eles voltam a se ajudar. Supondo que a Oi ganhe 15 bilhões nessa arbitragem, a Anatel já vai garantir o dela. Então a Oi tem que pagar para a Anatel. Aí a Oi ganha o dinheiro na arbitragem, o governo vai lá e fica para ele mesmo. Aí o BTG Pactual está cobrindo esse processo da Oi, ajudando a Oi. Se por um acaso a Oi ganhar um valor na arbitragem, já entra uma grana para o BTG Pactual. Então eles já estão garantidos. É o que eu venho falando para vocês. Essa arbitragem está servindo de bode expiatório, vamos falar dessa forma, que é apenas camuflado, né? Apenas para pagar ali, adiantar a Anatel e adiantar o BTG Pactual. Para dizer que ganhou alguma coisa, para se gerar uma euforia na cotação, mas no final das contas,
a Oi não vai ter muita vantagem com isso, como eu já alertei vocês. Para a Oi de fato sair por cima dessa arbitragem, ela precisa ganhar no mínimo 20 bi. Ganhando 20 bi a coisa fica boa. Ah, ganhou 15, ganhou 10, isso aí vai para o BTG Pactual, isso aí vai para a Anatel. Vai ter ainda uma fase de perícias para refazer os cálculos, refazer as contas. Isso é posterior? Posterior, porque aí a gente, com a decisão jurídica, circunscreve aquilo que você precisa ser estimado. Então, meus amigos, para muitos que estão batendo na tecla de 60 bilhões, 50 bilhões da arbitragem, percebam que vai ter atualização, tá? Então o valor pode ir para mais, como pode ir para menos. Porém, como ela mencionou acima, que diversas situações a respeito de bens irreversíveis, entre outros pontos, foram retirados da pauta, entre aspas, né? Já não se inclui mais, já que ela passou para autorização, modelo de autorização, e eles resolveram essa questão justamente nesse acordo. Logo, a arbitragem, ela, na minha opinião, já tende a perder valor. A grosso modo, já tende a perder valor. Então, depois que fizer toda a análise, que vamos saber realmente o valor exato da arbitragem, que isso daí vai até o final do ano. Daqui para frente, então, a sua preocupação regulatória será apenas com a Oi Soluções, correto? Qual tipo de prioridades você tem? A Oi Soluções terá 2 outorgas e será o foco da atuação da empresa. A Oi se tornará uma empresa atrelada a Oi Soluções, após o cumprimento do plano de recuperação judicial. Temos que estar atentos a todos os movimentos regulatórios que possam nos impactar. Eventualmente, questões de espectro podem não estar tanto no nosso radar, por exemplo, mas tudo o que disser respeito às regras do SCM nos interessa, como numeração. E temos que lembrar que a Oi terá responsabilidade até o final de 2028, galera. Então, meus amigos, como vocês podem ver, e aqui que eu vou trazer para vocês, ó, há 2 meses eu soltei esse vídeo aqui sobre o fim da Oi Soluções, só prejuízo, como será o futuro. Terceiro TRI 2024, mostrei nesse vídeo aqui como a Oi Soluções só vem gerando prejuízo nos últimos resultados. Então, se, conforme já está claro aqui, a Oi Soluções vai manter a Oi, é o braço hoje, o braço direito, na verdade os 2 braços e as 2 pernas da Oi hoje, como que ela vai conseguir manter se ela só vem gerando prejuízo? Então, se você quer olhar um futuro para a Oi BR3, você tem que aguardar a divulgação do próximo balanço, para daí verificar como que está a evolução da Oi Soluções, se ela deixou de gerar prejuízo, se ela começou a mudar a tendência ali, se existe uma expectativa clara de passar a gerar lucro, gerar caixa, para daí a gente começar a tentar olhar o futuro. A empresa tem dívidas, muitas dívidas ainda, e o que vai manter ela é a Oi Soluções. Então, para olhar para a Oi hoje, temos que abrir o balanço, como eu trouxe para vocês nesse vídeo aqui. Eu puxei os 3 últimos balanços e mostrei para vocês. Só prejuízo. Vamos ver agora a divulgação do quarto TRI, para daí a gente ver se a coisa mudou, o que mudou e se vamos começar a vislumbrar uma expectativa de futuro na Oi Soluções que possa, pelo menos, se manter. Para daí, quem sabe, mais para frente, a gente começar a olhar de fato lucros, né? O objetivo agora é se manter. O que fica de responsabilidade para a Oi? Então, é a implementação da banda larga nas 4.000 escolas e nas 10.000 localidades. Escolas, não. É importante deixar isso bem claro. No acordo, a Vital assumiu o compromisso das escolas. Então, esse trabalho de implementação será feito por ela e a Anatel vai cobrar esses compromissos da Vital. Com a Oi está a manutenção dos serviços de voz nas cerca de 10.000 localidades, onde não há outras opções. Quanto essas localidades passarem a ser atendidas por outras operadoras, nós podemos antecipar a saída. E como vai ser atendimento das localidades? Com que rede? Quando a gente fala no atendimento dessas localidades, tem casos em que o que fica é um terminal de uso público. Não estou dizendo que não seja importante, mas são realmente localidades muito pequenas. E nesses casos vamos usar soluções com satélite, por exemplo, para não ter que manter uma infraestrutura de cobre que só gera custo. Assim que a comunidade for atendida de outra forma, a Oi deixa de ter a obrigação.
Então outro ponto também aqui é como a Oi vai utilizar satélites, qual que será o impacto para o caixa da empresa, qual que será o custo. Daqui, meus amigos, você já tira o seguinte, para vocês que ficam bravinhos quando ouviram falar aqui para tomar cuidado com o IBR3, ter mais cautela, é o seguinte, temos que olhar para a dívida da Oi, temos que olhar para o futuro da Oi, o que ela vai ter que desembolsar para se manter, e temos que olhar para onde que a empresa vai gerar caixa para pelo menos se manter. Então a gente não está olhando lucro, está olhando apenas manutenção, sobreviver, apenas isso, nada além disso. Nada de uma pizza final de semana, nada de um refrigerante, nada de uma mordomia, só sobreviver. E aí quando a gente olha para o ponto que vai fazer isso, que é a Oi Soluções, a Oi Soluções vem gerando prejuízo. Então temos que olhar para a Oi Soluções no quarto balanço, verificar se a tendência de queda mudou, verificar se conseguimos enxergar para agora 2025 um equilíbrio, uma manutenção, onde a empresa começa a se pagar pelo menos, né? Ganha e paga as contas, ganha e paga as contas, e daí vem essa arbitragem. Como eu falo para vocês, a arbitragem, o que ela vai salvar na vida da Oi é que a Oi vai ter que poderá deixar de pagar, tirar do caixa no futuro e pagar para a Anatel, e aí pegar o dinheiro da arbitragem e já quita essa dívida. Só que, por um lado, isso não é benéfico, muito pelo contrário, porque se a Oi pega ali seus 7 bilhões da arbitragem, que teria que pagar para a Anatel em 126 parcelas, a perder de vista, ela poderia pegar esses 7 bilhões e já quitar diversos credores dolarizados. E aí reduzir bastante a sua dívida por causa dos juros futuros. Como a gente está vendo, o dólar está oscilando para cima. O último acordo que a Oi fez nessa RJ, o dólar estava na casa dos 6,550. O dólar já está batendo aí acima dos 6. Então, se ela pudesse fazer isso, seria benéfico para ela. Logo, como eu falo para vocês, o acordo de cavalheiros, Anatel, TCU, governo, BTG Pactual, foi justamente para cada um se garantir e dane-se a Oi. No dane-se a Oi, nós, investidores, também acabamos saindo no prejuízo. Então, por isso que eu alerto a vocês para tomar cuidado e não se deixar levar por essas euforias, que é ver cotação, sair de 1,30, pular para 1,60 e achar que a coisa agora vai explodir. Calma, pessoal, eles têm o poder de movimentar a cotação, mas o fato é, o que vai gerar caixa para a empresa se manter? Essa é a pergunta que todos têm que fazer. Como eu já falei várias vezes, Oi dá boas oportunidades de 10, 15, 20, 50 centavos em um certo período, uma semana, 15 dias, um mês. Dá essa chance, mas você tem coração para esperar isso? Principalmente você que já vem carregando papel há muito tempo, 2, 3, 4, 5 anos na Oi, agoniado com esse prejuízo, então por isso que eu sugiro cautela. Já está no prejuízo, mantém o que tem, de repente pula para outro ativo, deixa a Oi quietinha aí, espera para ver se a coisa der uma replicada, beleza. Se não, vai seguindo o baile. Bom, meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Agradeço a todos por sua participação. Curte, comenta e compartilha. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até a próxima.